Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre um laço de repetição. Um laço de repetição é uma estrutura que a gente pode utilizar para que algum comando que a gente dê, ele seja repetido várias vezes sem a gente precisar fazer isso de uma única vez. Um exemplo para isso é, por exemplo, imaginem que vocês têm, sei lá, que vocês são da área de ciências biomédicas e que existe uma foto de uma célula de câncer retirada a cada, sei lá, a cada período de tempo e vocês têm 1000 dessas fotos para fazer análise para ver como esse câncer está evoluindo. E vocês precisam utilizar, obviamente, um programa de computador para fazer isso. Bem, para fazer isso e para fazer a análise de cada uma dessas 1000 fotos, se a análise é a mesma para cada uma delas, ou se você quer encontrar o número de células cancerígenas que podem ser identificadas nessa foto de alguma forma, você vai ter que fazer sempre a mesma análise para todas as fotos. Então, imaginem que você numerou as fotos de 1 até 1000. Você pode dizer para o seu computador, então, fazer um cálculo de 1 até 1000 fazendo a mesma coisa, ou contando quantas células tem de câncer em cada uma das fotos. E para isso a gente usa um laço que é o laço for. O for em português ele significa para, então a gente poderia dizer numa linguagem em português o seguinte: para as fotos de 1 até 1000, o que a gente diria para o computador fazer é conte o número de células cancerígenas em cada foto, e aí a gente pode ver cancerígenas em cada foto, e aí a gente pode dar um fim para esse para aqui. Então a gente teria uma estrutura mais ou menos dessa forma, falando numa linguagem natural. Para as fotos de 1 até 1000, conte o número de células cancerígenas em cada uma dessas fotos. Então ele faria o seguinte: isso aqui representa um loop, e nesse loop ele faria o seguinte: ele ia pegar a foto 1, ia contar o número de células cancerígenas, e aí ele ia ler essa linha fim. Aí ele ia vir contar, ele ia pegar a próxima foto, que é a foto número 2, contar o número de células cancerígenas e ir para o fim. A gente ainda poderia armazenar esse número de células cancerígenas em uma variável. Então eu poderia chamar uma variável n, e em cada índice dessa variável n, então a cada um dos passos, então um n que vai ser, por exemplo, sei lá, a, esse a indica qual é a posição, eu vou guardar em cada um desses a's, em cada um dos valores dessa matriz A pode ser o número de células cancerígenas. Mas esse é só um exemplo de como funciona então essa estrutura de uma forma num exemplo prático. No Octave, o laço para ele é escrito da seguinte forma: ele sempre começa com um for, e do lado desse for a gente vai colocar uma condição. Essa condição ela sempre vai estar seguida de uma variável. Então, digamos que eu tenho uma variável que se chama ix, e do lado dessa variável ix a gente sempre vai colocar uma matriz. Então, eu vou colocar uma matriz que tem esses valores aqui: 3, 4, 7, 2 e 23. E aí, eu quero nessa matriz, eu quero que a gente imprima todas as vezes qual é o valor de x. Então, eu quero imprima ix. Eu quero que o computador faça isso. Esse laço está me dizendo o seguinte: para os valores de x sendo 3, 4, 7, 2 e 23, imprima ix. Esse imprima ix eu posso só colocar como ix, porque quando eu coloco ix, ele vai mostrar na tela esse valor ix. E aí esse laço sempre vai terminar com um end for ou simplesmente end. Os dois estão corretos, mas quando a gente digita o for lá, ele já dá um end for. Então, olha só.
Eu vou colocar um ponto de parada aqui nesse número 2, mas para isso eu tenho que salvar primeiro isso aqui, que eu vou chamar de exemplo 1. Eu salvei nessa aula que eu chamei de aula for. E aí esse laço ele vai começar a rodar e ele vai rodar um total de 5 vezes. Ele vai rodar uma vez para quando o x for 3, uma vez para quando o x for 4, 7, 3 e 23. Então, esse número aqui ele vai indicar quantas vezes esse comando que está aqui no meio, que é o comando ix, vai ser executado. Então, eu vou começar executando isso aqui e percebam que eu estou parado nessa linha que está aqui. Então, o meu computador ele rodou até aqui. Agora, nesse pontinho que está aqui, eu vou rodar cada uma das linhas. Depois dessa linha aqui, o meu valor ix ele vai receber o valor 3 e eu vou para a próxima linha. Olha só, o ix recebeu o valor 3 e vou ir para a próxima linha, ele vai imprimir então o valor ix, está aqui embaixo no, na janela de comandos. E aí, se eu for para a linha de baixo, ele vai dar um end for, ele vai clicar, ele teria que vir para essa linha aqui e ler essa linha. No entanto, essa linha, esse laço, ele não acabou, porque esse x ele precisa ser executado para todos os valores que estão aqui. Então, o ix, na próxima vez, ele recebeu o valor 4 e imprimiu 4. Então, eu vou continuar fazendo isso. Depois, o ix vai receber o valor 7 e vai imprimir esse valor 7. Depois, o ix já foi para o 2, então percebam que o ix está mudando aqui e também está imprimindo aqui. Agora, o ix recebeu o valor 23, que a gente já está no último valor, e no próximo passo ele vai imprimir o 23. E aí, quando ele executou todos esses comandos, quando ele passou por todos esses valores que estão aqui, ele saiu então do laço for e vai continuar o algoritmo. Então, sempre que a gente quer ter um laço de repetição, a gente pode ter antes desse for um conjunto de comandos que vão ser executados naturalmente. Aí a gente vai ter esse laço for que vai ficar se repetindo algumas vezes. E depois disso, ele pode terminar esse laço for e dar então pode ter um outro conjunto de comandos. Então, inicialmente, essa é a estrutura do laço for. Eu começo com a palavra for, e aí eu indico essa variável aqui, que é uma variável de controle, e essa variável de controle vai variar sempre de acordo com uma matriz. Então, no meu caso, ela vai variar de acordo com essa matriz. Depois disso, eu vou ter um conjunto de comandos para ser dados. E nesse caso aqui, o conjunto de comandos que eu dei é simplesmente mostrar o valor x, ou seja, mostrar o valor de cada um dos dados dessa matriz. E depois, sair desse comando, então, termina com o end for. Essa matriz, eu também poderia colocar ela naquele formato de incrementos. Então, por exemplo, eu poderia dar um for 1 até 5 e x, o que ele faria? Esse meu ix, ele receberia valores que vão de 1 até 5, é isso aqui que está dizendo, isso aqui é uma matriz, né? E de 1 até 5, ele vai imprimir este valor ix. Eu vou parar de fazer isso aqui. Vou salvar, vou tirar esses pontinhos de parada e vou executar isso aqui de uma única vez. Ao executar isso aqui de uma única vez, ele vai fazer bem rapidinho e vai imprimir todos os valores que vão de 1 até 5. Eu poderia colocar também os valores de 1 até 10. Quando eu faço de 1 até 10, quantas vezes esse laço seria executado? Obviamente, ele seria executado 10 vezes, e o que eu estou fazendo aqui é simplesmente imprimir esse x. Então, eu vou executar. Então, olha só, o x ele foi recebendo vários valores, e no final ele terminou com o 10. Eu também poderia colocar, por exemplo, essa matriz indo de 2 em 2 até 10. Isso aqui representa 1, 3, 5,
7 e assim por diante, até 10. Então, quantas vezes esse laço seria executado? Nesse caso, esse laço seria executado apenas 5 vezes e os valores de x que eu teria para isso aqui seriam esses valores que estão apresentados aqui. Então, essa é mais ou menos a estrutura de um laço for e como ele funciona. Ele vai lendo alguns valores e ele vai fazendo algumas operações de acordo com esses valores que estão sendo lidos na primeira linha. E depois que todos esses valores são lidos, ele sai desse laço e continua executando o nosso algoritmo. Agora vamos experimentar uma variação nesse loop, e eu vou dizer que esse loop vai de 1 até 5, e o que a gente vai ter é que cada ix vai receber um valor ix mais 1. O que vai acontecer toda vez que eu executar esse algoritmo? Bem, a gente pode ver pela primeira linha que esse algoritmo, esse laço, aliás, ele vai ser executado 5 vezes, né? E cada uma das 5 vezes o valor ix vai receber o valor ix mais 1. É isso que está sendo dito. Então, a gente pode interpretar isso da seguinte forma. No primeiro caso, quando eu entrar nesse laço pela primeira vez, o valor ix vai receber o valor 1. Então, o ix que vale 1 vai receber o valor 1 mais 1. Então, o que eu vou plotar, na verdade, vai ser o valor 2. Quando eu voltar para o segundo caso, meu ix vai valer 2. Então, o meu ix, que é 2, vai receber 2 mais 1, que é 3. Ou seja, o que eu estou fazendo com este laço aqui é sempre pegando o valor ix e a ele somando 1. Então, eu vou colocar um ponto de parada aqui. E para eu colocar um ponto de parada, eu sempre preciso salvar primeiro e vou executar esse algoritmo. Então, vou chegar na primeira linha e vou indo passo por passo. O meu ix recebeu o valor 1, está aqui. Nessa linha, o meu ix vai receber 1 mais 1. Portanto, meu ix valerá 2, é isso que eu vou mostrar. Se eu partir para o próximo passo, eu vou voltar para a linha de cima, onde meu ix vai valer 2, né? E aí eu vou somando 1 todas as vezes, e com isso o último ix que eu vou obter vai ser o ix igual a 6, porque no último valor meu ix valia 5 e 5 mais 1 dá 6. Então, esse comandinho que eu estou usando aqui em cima, ele é legal para a gente ver tudo o que está acontecendo uma vez a cada passo que eu estou dando. Contudo, a gente pode olhar para essa estrutura e saber o que ela vai fazer. Outra coisa que a gente pode fazer quando a gente está trabalhando com os loops é, às vezes, a gente quer armazenar o resultado de cada um dos loops, porque percebam que essa variável ix que eu coloquei aqui, ela sempre foi sendo substituída à medida que eu ia alterando esses valores que estavam aqui. Então, digamos que eu queira armazenar todos esses valores que estão sendo calculados em cada uma das rodagens do loop em uma outra variável. Então, eu vou criar uma matriz vazia, que eu posso criar dessa forma, que é a matriz A. E nessa matriz A, eu vou armazenar cada um dos valores que vão estar sendo calculados aqui. Então, eu vou armazenar na primeira rodagem 1 mais 1, depois 2 mais 1, depois 3 mais 1 e tananã. Só que se eu deixar isso dessa forma aqui, eu simplesmente vou ir substituindo o A por esses valores que está aqui. Então, uma das coisas que eu posso fazer é dizer, na primeira vez que o for rodar, armazene na posição 1. A segunda vez que ele rodar, armazene na posição 2. Então, o que eu vou dizer para ele fazer aqui é armazenar na posição ix cada um dos valores que estão sendo calculados. Então, vamos pensar o que isso aqui está nos dizendo. Olha só, o meu ix, ele vai ir de 1 até 5, ou seja, esse for ele vai ser executado 5 vezes. Na primeira vez, o que a gente está dizendo? Que o a na posição ix, então, ou seja, que o a na posição 1,
que é o valor do x, isso vai receber 1 mais 1, ou seja, vai receber 2. Aí a gente vai para o segundo valor de A. O segundo valor de A, por acaso, é 2. Isso significa que o A na posição 2, que é o valor do x, vai receber 2 mais 1, ou seja, isso vai dar 3. E com isso, a gente vai montar um vetor A, que ele é formado por todos esses valores que estão sendo calculados aqui, e cada um desses valores vai ser armazenado nesse vetor ou nessa matriz. Então, eu vou salvar isso aqui. Vou dar um clear para a gente ver isso aqui e vou começar a rodar. Então, tá ali, passo a passo. Primeiramente, o meu A é uma matriz vazia, foi criada aqui, aí o meu x recebeu 1. E aí, no próximo passo, a gente vai ter o quê? A gente vai criar uma matriz A. Nessa matriz, na posição 1, a gente vai receber o valor 1 mais 1. Depois, no próximo passo, o valor ix ele vai ir para 2 e a posição A2 vai receber o valor 2 mais 1, que é 3. E aí, se eu for fazendo isso até terminar, a gente vai terminar com isso e tá aqui que a matriz A vai receber todos esses valores, ou seja, colocando esse índice aqui, eu fui armazenando cada uma das operações que estão sendo feitas nesse lado. Eu vou dar um clear nisso daqui, e agora vamos imaginar que eu quero armazenar, eu quero criar uma matriz com números pares que vão de 1 até, sei lá, com os 50 primeiros números pares. Então, eu posso criar uma matriz que vai com um valor ix que vai de 1 até 50, e aí eu vou criar uma matriz que se chama par, e aí eu vou dizer que a matriz par em cada uma das posições, que vão de 1 até 50, vão receber 2 vezes o valor ix. Então, o que isso aqui está me dizendo? Par, eu vou criar uma matriz vazia, para ix indo de 1 até 50, ou seja, isso aqui vai indo de 1 em 1. A matriz par na posição 1 para o primeiro caso vai receber 2 vezes 1. Quando eu tiver o segundo caso, a gente vai ter 2 vezes 2. No terceiro caso, a gente vai ter a matriz par na posição 3, então 2 vezes 3 e assim por diante. Eu vou tirar isso daqui, e se nós rodarmos esse programa de uma vez só, a gente vai ter... deixa eu dar primeiro um clear aqui. E aí, vamos executar isso aqui. Olha só. E aí ele executou bem rapidinho, ele fez essas 50 repetições, esses cálculos pra gente. Embora a gente saiba que existe uma outra forma de criar números nessa sequência de uma forma mais rápida aqui no Octave, mas enfim, esse é um exemplo para eu mostrar para vocês como isso pode ser feito. Eu poderia fazer a mesma coisa com os valores pulando de, sei lá, de 3 em 3 também. Se eu fizesse essa operação aqui, isso só indica que os valores que estão aqui estão indo de 3 em 3 até 50, e eu vou calcular o dobro de cada um dos valores que vão ser indicados por essa matriz ix. Outra coisa interessante que a gente pode ter é uma coisa desse tipo aqui. Imaginem que eu tenho um loop que ele começa com, vou escrever tudo com letra minúscula, ix indo de 1 até 10. E agora eu vou criar aqui dentro um outro loop, que é este loop aqui. E o que eu vou fazer agora é... faltou um igual aqui. O que eu vou fazer aqui é somar x com y. O que é que eu estou fazendo quando eu estou tratando disso daqui? Olha só, percebam que o que eu tenho aqui é um for, e dentro desse for eu tenho outro for. Quando a gente tem estruturas dessa forma, a gente diz que a gente tem um loop aninhado.
Quantas vezes vocês acham que eu vou ter que rodar quantas vezes esse loop ele vai rodar até que eu saia dele? Para a gente saber isso, a gente precisa pensar exatamente como a gente pensou anteriormente. Então, olha só. Quando eu começo a rodar esta linha aqui, eu estou dizendo que esse x ele vai variar de 1 até 10. Aí, depois dessa linha, eu entro numa outra linha. Então, meu primeiro x vai valer 1, é isso que a gente precisa armazenar no primeiro caso. Quando o meu ix valer 1, eu vou entrar nessa linha aqui, e o meu y ele vai variar de 1 até 5. Então, o meu primeiro y ele vai ser 5. Aí o que é que eu vou fazer no primeiro caso é somar o ix com o y. Então, o ix vale 1, o y vale 1. Aí eu tenho esse AND aqui. Quando eu chegar nesse AND aqui, o que eu vou fazer é voltar para esse y, que é o for mais interno. Então, agora o meu y, no segundo caso, vai valer 2, e aí o meu ix continua valendo 1. Então, eu vou somar 1 mais 2, e o resultado disso vai dar 3. Aí eu venho para cá, vai terminar, vou voltar para esse for de dentro. Quando esse for de dentro rodar as 5 vezes dele, eu venho para esse end aqui e volto lá para a parte de cima. Lá na parte de cima, o meu ix valia 1, então agora ele vai valer 2. E quando ele valer 2, eu vou ter que rodar 5 vezes esse laço aqui com o meu y valendo de 1 até 5 e fazendo essas 5 somas e assim por diante. Então, eu vou colocar um pontinho de parada aqui e vou dar um clear e vamos tentar analisar, vamos tentar entender como isso funciona. Então, olha só, até esse ponto aqui a gente rodou um ix valendo 1 e um y valendo 1 e agora então a gente vai ter a soma do valor x mais y e essa soma vai ser 2. Depois disso, a gente vai rodar novamente esse for e vai parar nesse ponto aqui. Então, o meu y ele não é mais 1, agora ele vale 2. Quando ele valer 2, eu vou fazer então a soma do 1x com o y e essa soma vai valer 3. E assim por diante. Opa, eu apertei aqui novamente, era para eu ter apertado aqui para a gente continuar fazendo esse processo. Então, eu vou dar um clear aqui e eu vou parar essa brincadeirinha que eu estava fazendo e vou começar de novo. Então, olha só, vou indo passo a passo. Observem aqui o que é que está acontecendo. Esse ANS que está aparecendo é o valor da soma ix mais y para cada uma das vezes que eu estou rodando esse código. Então, no primeiro caso, ele vai valer 2, que é 1 mais 1, depois 1 mais 2, depois 1 mais 3, depois 1 mais 4, depois 1 mais 5, que vai valer 6. Agora, o meu ix vai valer 2 e o meu y vai passar a valer 1. Então, é o que a gente tem aqui. E quando eu somar 2 mais 1, eu vou ter 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E aí, eu estou só imprimindo esses valores x e y. Eu poderia armazenar esses valores aqui numa matriz. Eu poderia dizer, por exemplo, que isso está na matriz A, e eu poderia dizer que isso está na posição ix, e y. Quando eu estou dizendo para ele armazenar na posição x, e y, isso está dizendo que quando o meu x for 1 e o meu y for 1, a gente vai armazenar na posição 1, essa soma aqui. Quando o meu x for 1 e o meu y for 2, significa que eu vou armazenar na posição 1, 2, o valor 1 mais 2, que é 3. Então, novamente, eu vou sair disso aqui e agora a gente vai ir vendo esta matriz sendo preenchida passo a passo. Então, olha só. No primeiro caso, eu tinha a posição 1, 1 e o valor 1 mais 1, deu 2. No segundo caso, o x valia 1 e o y valia 2, então eu tenho a posição 1, 2 e essa soma que é 3. Se eu for fazendo isso aqui,
eu vou ir completando esta matriz aqui. Aí percebam que quando ele cria uma segunda linha, ele preenche no primeiro momento toda ela com zeros e depois ele vai substituindo esses valores pelos valores que estão dados ali. Aí, como essa matriz ela vai, o meu ix que representa as linhas vai até 10, ela precisa ter 10 linhas. E aí, com isso, a gente acaba, então, com esta matriz que está dada aqui. Então, para preencher toda essa matriz que está aqui, eu utilizei esse comando aqui. É claro que se eu não tivesse isso aqui e eu desse um clear, isso aqui, e eu ainda colocasse um ponto e vírgula aqui, esse código ele ia ser executado em 1 segundo. E se eu pedisse para ver a matriz A aqui embaixo, isso ia sair bem rapidinho. Então, aqui a gente tem um exemplo de um laço que está aninhado, ou seja, eu tenho um laço dentro do outro. E a gente pode ter mais for dentro de for, então imagine que eu tenho um outro for aqui dentro que vai de iz de 1 até 10. E o que eu vou fazer agora é simplesmente somar a linha ix com a linha iy com a linha iz. Quantas vezes essa linha aqui vai ser executada ao rodar todos esses laços que estão alinhados? Opa, faltou um end for aqui. Lembrem-se que sempre que eu tenho um for, eu preciso ter um end for. Então, se eu tenho 3 for, eu preciso ter 3 ends for. Então, para a gente saber quantas vezes essa linha aqui vai ser executada, ou seja, quantas vezes eu vou somar esses três valores, eu preciso ver que essa linha aqui vai ser executada 10 vezes. Para cada uma das 10 vezes, a gente vai ter 5 execuções desse for, então, no total aqui, a gente vai ter 50 execuções. Para cada uma dessas 50 execuções, a gente vai ter um total de 10 execuções para esse for que está aqui. Então, isso que está aqui vai ser executado um total de 500 vezes. E se a gente executar isso aqui rapidamente, a gente vai ter que esses 500 cálculos eles vão ser feitos assim muito rapidinho. Eu acho que teve um problema aqui por causa do que a gente tinha anteriormente. Então, isso aqui foi rodado bem rápido e o último valor que a gente teve foi o valor 25. Foi 25 porque esse valor era, o último desse era 10, o último desse era 5 e o último desse era 10. E somando todos esses valores a gente tem 25. É claro que nesse caso eu não armazenei as variáveis em nenhum lugar, eu só somei essas variáveis, então por isso que o meu valor da minha resposta só teve um valor armazenado. Mas no total isso daqui rodou 500 vezes. Bom, e agora eu quero deixar um desafio para vocês. Eu gostaria que vocês parassem o vídeo e tentassem encontrar uma resposta para este exemplo aqui. Eu quero que vocês escrevam uma matriz que tenha 5 linhas, uma matriz com 5 linhas e 10 colunas, e que cada uma das linhas vai receber os números de 1 a 10. Então, basicamente, se a gente fosse escrever essa matriz, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a gente teria essa mesma estrutura aqui, copiada 5 vezes. Então, basicamente, o que eu quero é que vocês criem esta matriz aqui, utilizando um laço for. É claro que digitar isso aqui 5 vezes é meio... pode ser fácil, mas é um bom exercício para a gente executar isso que a gente está aprendendo. Então, pausem o vídeo e tentem fazer isso aí. Então, vamos à solução para isso. A gente vai criar para isso um laço for. Nesse laço for, a gente vai
criar um for para que eu tenha relacionados as linhas e outras colunas. Então, vamos chamar as linhas de x e essas linhas elas vão de 1 até 5. Para cada uma dessas linhas, a gente vai ter uma coluna. E essa coluna eu vou chamar de y, e esses y eles vão de 1 até 10. E para isso, então, eu vou colocar todos esses valores numa matriz que eu vou chamar de A. Essa matriz A, então, ela vai ter na linha X e na coluna Y, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter exatamente o valor de Y. Por quê? Vamos imaginar, quando o meu x for igual a 1, a gente vai ter um y igual a 1. No primeiro caso, então, a gente vai ter a matriz A na posição 1, 1, a gente vai receber o valor do y, que é 1. Depois, a gente vai ter um valor de y valendo 2, então nós vamos ter a posição 1, 2 com o valor 2. Depois, a gente vai ter a posição, o y valendo 3, então nós vamos ter a posição 1, 3 e o valor 3. Essa estrutura que a gente tem aqui é uma estrutura bastante funcional para quando a gente quer criar matrizes com linhas e com colunas. Então, primeiro a gente sempre coloca os valores que vão estar relacionados à linha, depois um for para os que vão estar relacionados à coluna, e aí essa estruturazinha aqui vai ser parecida, e aqui a gente coloca quais são os valores que a gente quer que sejam armazenados nessa matriz. Então, eu vou executar isso aqui de uma vez só. E olha só, aqui foi criada a minha matriz com todos os meus valores. Aqui tem cada um dos passos, né, que ela foi executando. Então, inicialmente era uma matriz pequenininha, que foi crescendo, 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 até eu chegar numa matriz que é uma matriz, então, 5 por 10. E aí, esse é um exemplo fácil de eu fazer à mão, mas imaginem que você tem que montar uma matriz, sei lá, 100 por 100. Então, você teria que colar 100 vezes, digitar 100 valores e colar isso 100 vezes. Então, vamos colocar aqui, eu poderia simplesmente substituir isso dessa forma. E substituindo dessa forma, estou criando uma matriz 100 por 100. Nessa matriz eu vou ter sempre todas as linhas valendo o mesmo valor, ou seja, tendo os valores de 1 até 100. E todas elas vão ser iguais, então eu vou dar um Enter aqui para criar essa matriz, ou vou executar tudo isso aqui. E essa matriz foi criada bem rapidinho, é uma matriz 100% que a gente pode consultar aqui. Então, percebam que ela vai ter 100 linhas e um total de 100 colunas. E com isso eu criei esta matrizinha utilizando dois laços for ou um for alinhado com outro for. Além de termos for alinhados com for, a gente também pode ter for que estão alinhados com estruturas condicionais, com a estrutura if, else, end. Então, vamos criar um algoritmo que crie uma matriz identidade de ordem 100. A gente sabe que o Octave ele já cria essa matriz se a gente dá este comandinho aqui, a matriz identidade de ordem 100. E isso vai ser uma matriz 100 por 100. E qual que é a definição de identidade? Eu vou colocar uma matriz de ordem 10 para não ficar tão fácil, para não ficar tão difícil de visualizar. E eu vou digitar aqui então a identidade de ordem 10, que aí essa a gente consegue visualizar de uma forma inteira. O Octave ele já cria essa matriz para a gente, mas eu quero utilizar a estrutura for para mostrar para vocês que a gente pode criar essa matriz utilizando um passo a passo. Então, qual que é a cara dessa matriz? Essa daqui é uma matriz que ela é 10 por 10, e o que acontece? Se o valor da linha for igual ao valor da coluna, ou seja, se o meu i for igual ao j, né, para quem está acostumado com a notação de álgebra linear, essa matriz ela vai receber o valor 1, senão ela vai receber o valor 0.
E aí a gente vai poder criar uma matriz utilizando o for, e dentro de o for a gente pode colocar uma estrutura condicional. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai começar com as linhas que elas vão de 1 até 10, e depois a gente vai colocar as colunas que também vão de 1 até 10. E com isso aqui eu vou criar uma matriz 10 por 10, né? E aí, o que é que a gente vai fazer? Antes de a gente começar a criar a nossa matriz, a gente vai fazer uma verificação. E qual que é essa verificação? A verificação é o seguinte: se o I for igual ao JJ, e percebam que agora eu estou fazendo uma comparação, então eu preciso usar esses dois iguais aqui, então eu vou fazer o seguinte: a minha matriz A na posição I, JJ vai receber o valor 1. O que é que eu estou dizendo para fazer aqui? Então, o meu II vai começar com 1, o meu JJ vai começar com 2. E aí, o que eu estou dizendo é, se o II for igual ao JJ, a matriz A, nessa posição 1, 1, vai receber o valor 1. E aí, com isso, sempre que a gente tiver 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, até 10, 10, a gente vai ter os valores sendo completados com 1. Se não, a gente pode colocar aqui, então, else, o que é que a gente vai fazer? Os valores da matriz I, JJ nessas posições que não são iguais, a gente vai fazer eles receberem o valor 0. E aí, eu vou até deixar isso aqui sem o pontinho de esconder os cálculos para que a gente veja o que está sendo feito. Então, eu vou selecionar tudo isso aqui. Na verdade, eu vou salvar isso aqui como exemplo 2. E agora vou rodar este exemplo 2. E aí, olha só o que a gente fez, criou uma matriz 10 por 10 identidade. Então, quando a gente pede para o Octave criar uma matriz identidade, mais ou menos o que ele está fazendo é aquela função I, ela está executando esse valor que está aqui. Aí, antes de eu passar para o próximo exemplo, eu gostaria de chamar a atenção de vocês com relação a uma coisa que a gente está fazendo. Quando a gente está quando a gente está usando um laço for e dentro desse laço for eu estou pedindo para ele criar uma matriz A, toda vez que ele chegar, que ele precisar criar um valor para essa matriz A, ele vai ter que aumentar a dimensão dessa matriz. Então, num primeiro momento, ele vai entender que a matriz é uma matriz 1 por 1. Aí, quando eu rodar de novo, ele vai entender que a matriz é uma matriz 1 por 2. E aí ele vai precisar alocar mais um espaço de memória para colocar esse segundo valor. E ele precisa fazer isso para todas as vezes que ele tá rodando o loop. Então, além de fazer os cálculos, ele precisa alocar um novo espaço para armazenar aquele cálculo que está sendo feito. E isso demanda mais tempo de rodagem do algoritmo. Então, nesse caso aqui, a gente não tem muitos cálculos para fazer, são só 100 cálculos, o computador calcula bem rapidinho. Mas quando isso é muito grande, é importante que a gente já tenha essa matriz A como com a memória alocada. Então, por exemplo, a gente já poderia, num momento inicial, criar uma matriz A, e essa matriz poderia ser, por exemplo, uma matriz de zeros com o tamanho que a gente está interessado, que é um tamanho 10 por 10. Então, eu poderia fazer esse algoritmo ser mais rápido utilizando, primeiro criando essa matriz de zeros. E aí depois, cada um dos valores que por acaso não sejam zero nessa matriz aqui, a gente vai substituir pelo valor que está sendo calculado. E com isso a gente vai economizar tempo que o MATLAB precisa utilizar para alocar memória, porque aqui ele vai alocar memória, MATLAB não, Octave, uma única vez e depois os valores vão sendo substituídos. No caso anterior, ele teria que alocar a memória 100 vezes, então era uma tarefa a mais para ele ser feito a cada vez que esse loop estiver rodando. Então, se eu quisesse criar uma matriz identidade de ordem 100 agora, num primeiro momento, eu faria esse
alocaria essa memória aqui, então uma matriz 100 por 100, faria o meu i e o meu j irem até 100 e a gente continuaria com a mesma sintaxe anterior. Então, eu poderia salvar isso aqui e rodar novamente, ele ia rodar rapidinho esta matriz aqui. Percebam que nesse caso os cálculos estão demorando um pouquinho para ser feitos, porque 100 vezes 100 dá 10.000, então ele precisa fazer 10.000 cálculos. Aí, para isso ser ainda mais rápido, eu poderia colocar um pontinho de um ponto e vírgula aqui, para que esses cálculos não sejam mostrados aqui, porque ele está fazendo cada um desses cálculos. Então, está demorando um pouquinho, eu dou um Ctrl C para parar. Aí agora eu vou dar um Clear aqui e eu vou rodar novamente isso aqui. E olha só, fazendo essa rodagem aqui, a gente terminou isso bem rapidinho. Aqui eu não coloquei um ponto e vírgula, então ele ainda demorou um pouquinho. Se eu rodasse de novo, agora ele faria isso ainda mais rápido. E aí imaginem que eu queira uma matriz agora em que seja uma matriz 10 por 10, mas nessa matriz 10 por 10, os elementos da diagonal principal ele vai ser parecida com uma matriz identidade, só que nos elementos da diagonal principal eu quero somar o valor da linha com o valor da coluna. Então, os outros valores todos vão ser zero. Então, o primeiro valor que está lá na diagonal seria 2, o segundo seria 4, o segundo seria 6, porque é 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3 e assim por diante. Então, para fazer isso, eu poderia fazer que aqui a matriz onde a gente tem o i igual ao j, ou i igual a ij, o que eu faria era somar o ii com o jj. E aí essas matrizes aqui, elas precisam, as linhas e as colunas precisam de i de 1 até 10. Salvo isso aqui e executo. Então o exemplo 2 foi executado bem rapidinho. E clicando aqui, eu consigo ver então qual que é a matriz A que eu estou calculando. Então aqui é 1 mais 1, aqui é 2 mais 2, aqui é 3 mais 3, aqui, enfim. Dando continuidade, a gente vai fazer mais alguns exemplos então, e esses exemplos eles vão utilizar esse laço for. Percebam que eu posso misturar for com if, for com todas as outras coisas que a gente já viu e todas as outras coisas com for e assim por diante. Então, vamos nesse exemplo aqui. Eu quero criar um programa que indique a soma de inteiros até um determinado valor. Então, esse programa ele vai funcionar assim. O usuário ele vai digitar um valor. Então, por exemplo, ele vai digitar o valor 23. E o programa ele vai ter que dar qual é a soma de todos os números inteiros de 0 até 23. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente vai solicitar, antes disso, vamos começar como um programa deve começar, com um clear e com um CLC. E a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir para que o usuário entre com um valor de qual é o número que ele quer obter a soma, ou até qual número você quer a soma de inteiros. Você quer a soma dos inteiros. E aí ele vai digitar esse número. Bem, e aí digamos então que o meu usuário digitou 23. O que o meu programa vai ter que fazer? Ele vai ter que somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, tudo isso, mais até eu chegar em 23. E como que a gente vai fazer isso então? Esse 23 ele vai ser indicado por esse n aqui. Como a gente vai ter que fazer várias somas, uma das coisas que a gente pode fazer é o seguinte. A gente vai começar com uma variável soma, e essa variável soma ela vai receber o valor 0. E aí,
o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar um laço for, e esse laço for, ele vai de 1 até o valor de n. Indo de 1 até o valor de n, nesse caso, digamos que o meu n vá até 23, então ele vai ir fazendo cálculos até o 23. E o que é que eu vou fazer a cada laço for que eu fazer? Eu vou fazer a minha soma, que é o valor que eu tenho. Esse laço for, primeiro a gente vai dar um valor para ele, né? Eu sei que ele vai de 1 até n, mas esse 1 até n ele precisa ser armazenado numa variável, então eu vou colocar uma variável xx, que vai de 1 até n. E aí, a cada laço for, eu vou fazer essa soma que vale 0, receber o valor que eu vou ter nesse valor xx, né? Mais os valores que eu tinha anteriormente. Então, isso vai receber a soma mais o valor xx. E com isso eu vou dar um end for. Olha só o que esse laço aqui vai fazer então. Digamos que o meu n valha 3 para a gente ficar com um valor pequeno. Se o meu n valer 3, então no meu primeiro caso a soma, que vale 0, ela vai receber o valor da soma, ou seja, 0 mais o valor do xx, que é 1. Então, na minha soma, eu vou armazenar o valor 1. Aí eu vou voltar aqui para cima, o meu n vai valer 2. A minha soma está valendo 1, então eu vou ter 1 mais 2, isso vai dar 3. No próximo passo, o meu n vai valer 3. Então, a minha soma, que vale 3, vai ser 3 mais o valor do xx, que é 3. Então, a minha soma vai dar 6, que é o valor da soma de 1 mais 2 mais 3. E com isso, a gente consegue fazer, então, a soma até qualquer número inteiro. E depois que a gente fizer tudo isso no for, a gente vai, então, a gente vai dar um fprintf para dizer, então, qual é a soma. A gente vai dizer a soma é porcento ponto. Eu não quero nenhuma casa decimal, 0f, e aí, vírgula, no valor da soma. E eu vou salvar isso daqui como o valor, como exemplo soma. E nesse exemplo soma, eu não estou salvando no lugar da minha aula, então eu vou até lá onde está a minha aula, fazer todo o meu caminho. Tá nessa pasta, ilp, aula for. Bem, e agora eu vou executar isso, vou trocar de diretório, e aí vamos lá, até qual valor você quer somar? Você quer a soma dos inteiros? Então, eu vou colocar aqui até 23, e a soma é 276. Vamos agora, num exemplo parecido com o anterior, criar um programa que determina o fatorial de um número. Lembra que um fatorial de um número, ele é aquele número multiplicado por todos os inteiros que são menores do que ele até 1. Então, por exemplo, 5 fatorial, que eu escrevo dessa forma, eu calculo como sendo 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E então isso é 5 fatorial. Se eu tivesse 6 fatorial, eu teria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e assim por diante. Então eu quero criar um programa que o usuário vai entrar com um número e o resultado desse programa vai ter que ser o fatorial deste número. A gente tem que lembrar que não existe fatorial de números negativos e nem de números que são números decimais, né? Então, a gente precisa sempre ter números inteiros e positivos. Então, uma das coisas que eu poderia fazer é pedir para o usuário entrar com um número, e para que não tenha problemas, eu já faço o seguinte, ó, entre com um número inteiro positivo. Então,
Essa seria a condição inicial que eu daria para o usuário. Depois de ele entrar com esse número inteiro positivo, vamos imaginar que esse número seja 5. Se fosse 5, eu poderia calcular, né, de uma forma rápida e isso não precisaria. Mas digamos que o usuário diga 10, então eu vou ter que fazer 10 vezes 9 vezes 8. Assim como a gente pensou para o caso da soma, a gente pode pensar de uma forma parecida para esse caso. A gente vai começar com um produto e esse produto ele vai iniciar com o valor 1. E aí eu vou ter que fazer multiplicações de todos os valores que vão de 1 até esse valor de n que vai ser colocado. Então, eu vou criar um laço for, e eu vou dizer que eu tenho um ix, ou eu vou ter um, sei lá, in, ou qualquer coisa, igual a 1 até o valor do n. E aí, o que é que eu vou fazer? Esse produto, que é onde eu vou armazenar os valores do meu produto, do meu fatorial, eles vão receber o valor do produto multiplicado pelo valor do IN. Por que é que eu estou escrevendo isso dessa forma? Vamos pensar. Então, no primeiro caso, digamos que eu queira calcular o fatorial de 4. O fatorial de 4, eu vou escrever aqui embaixo como um rascunho, como um comentário. 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes... vezes 1. Mas isso aqui eu posso escrever também como sendo 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. É a mesma coisa, né? Então, e é pensando nessa segunda forma que a gente vai conseguir ter uma resposta para isso aqui. Então, vamos lá. O usuário entrou com um valor n e esse n é 4. Então, quando o meu IN for igual a 1, então o meu produto vai receber o valor do produto, ou seja, 1 vezes 1, e no produto eu vou armazenar o valor 1. Aí, no meu próximo caso, o meu produto ele vai valer, o meu IN ele vai valer 2, quando eu for para a segunda rodada desse for aqui. Então, o meu produto vai receber o produto que eu tinha anteriormente, ou seja, 1 vezes 2, e isso vai dar 2, que é o valor que eu vou armazenar no produto. Depois, o meu IN vai valer 3, então o meu produto vai ser o produto anterior, 2, vezes o valor do IN, que é 3. E aí, a gente vai ter 6. Depois, o IN vai valer 4, que é o último valor que nós tínhamos, e com isso a gente vai ter o valor do produto anterior, que era 2 vezes 3, 6, vezes 4, e isso vai dar 24. E no final a gente dá simplesmente um f'printf para dizer qual é o valor do fatorial. O fatorial é, e aí eu vou dar com porcento ponto 0f, o valor do produto é o que eu vou entregar. Isso que está aqui vai ficar como exemplo, não vai ser rodado quando eu fizer a execução do algoritmo. Então, vou salvar isso aqui e vamos rodar para ver se isso está dando certo. E aí, para a gente ver se está dando certo, isso é uma das coisas legais da programação, porque a gente pode fazer alguns testes sempre para ver se o nosso algoritmo está dando certo. E se não der certo, a gente vê onde que está acontecendo o erro. Então, vamos lá. Entre com um número inteiro positivo. Então, eu vou entrar no primeiro caso com o número 1. O fatorial de 1 é 1. Vou rodar de novo e vou entrar com o número 2. E aí, o fatorial de 2 é 2. Depois, eu vou entrar com o número 3, para ver se está dando certo. E o fatorial é 3. Depois, eu vou entrar com o 4 e a gente sabe que é 24, que 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Muito bem. Depois, eu vou entrar com o número 5. E aí, o fatorial é 120. E com isso aí, a gente pode ver
que este produto está sendo calculado de uma forma correta. Só que aí tem um problema. O meu problema é que existe um fatorial do número 0. E se eu cliquei no número 0, o fatorial deu 1, o que está dando verdade nesse caso, porque o fatorial de 0 é 1, isso vem de uma definição. E, bem, se eu estou dizendo que o produto ele é igual a 1, no início, ele não vai entrar nesse for, porque ele está dizendo que o for vai de 1 até 0, e de 1 até 0 a gente não tem nenhum cálculo para fazer, então a gente não precisa colocar este valor aqui. Mas e aí, digamos que o usuário entre com o número menos 6, por exemplo. Se eu entrar com o número menos 6, ele está dizendo que o fatorial também é 1. Mas é porque a gente não está entrando com um número positivo. Então, a gente poderia colocar uma condição aqui nesse programa, uma condição inicial, que é se o usuário digitar um número negativo, o fatorial não vai existir. E se ele digitar um número positivo, o fatorial vai existir. Então, como que a gente poderia incrementar isso aqui para ele ficar um pouquinho mais concreto, mais completo, desculpa. A gente vai iniciar esse produto como sendo igual a 1, mas ele vai ficar dentro de um laço C. A primeira coisa que a gente vai fazer é, nós vamos criar um if e a gente vai analisar uma coisa. A gente vai analisar nesse if se o n ele é menor que 0. Se o n for menor que 0, a gente vai dizer o seguinte para o usuário: não existe fatorial para números negativos. Então, a gente vai dar um fprintf, não existe fatorial para número negativo. E ainda eu vou colocar uma mensagem de erro bem grande. Erro. E aí, eu vou colocar um else aqui, que se não, a gente vai ter isso aqui. Se a gente não tiver um número negativo, significa que a gente vai ter um número positivo. E aí, se eu tiver um número positivo, eu vou executar isso que nós tínhamos executado antes. E aí, o que eu tenho que fazer é dar um end para o if aqui. E aí, vamos tentar ver se esse fatorial, se isso aqui está funcionando. E tem um erro aqui, eu estou deixando ele de propósito para mostrar para vocês. Então, vou dar um salvar aqui e vou rodar. Então, eu vou entrar com um número positivo. Digamos que seja 6, ele vai calcular o fatorial 120. Agora, eu vou entrar com um número negativo, digamos que... Opa, droga. Menos 5. Aí ele está dizendo aqui, não existe fatorial para número negativo, fatorial é 720. Então, está acontecendo um problema aqui. Ele está me dizendo duas coisas. Ele está dizendo que não existe fatorial para número negativo e ele está dizendo que fatorial é 120. E por que que isso está acontecendo? Porque ele está calculando esse produto aqui e possivelmente ele está usando um resultado de uma execução anterior que era 720. Esse fprintf que está aqui, ele não deveria estar aqui. Ele deveria estar aqui depois desse end for. Depois desse end do for, a gente deveria, então, dizer esse fprintf. Por que que ele deve estar aqui dentro e não aqui fora? Porque se ele estiver aqui fora, pode ser... Se ele estiver aqui fora, a gente vai ter um n menor que 0, a gente vai ter isso, e eu der um número negativo, ele vai executar isso aqui. Depois de executar isso aqui, ele vai sair do if, porque ele não vai verificar as outras condições, porque a gente já encontrou um n menor que 0, e saindo do if, ele executaria esse comando que está aqui, porque ele está ali fora.
Então, quando eu escrevo esse fprintf aqui dentro, vai acontecer o seguinte, se o n for menor do que 0, ele vai executar isso aqui e vai sair do if. Então, ele nem vai vir para essa parte que está aqui para calcular. Então, se o valor do n for maior do que 0, então ele não vai fazer isso aqui, e ele vai vir para essa parte, e aí sim vai executar isso aqui depois que todo o for executado. Se eu deixar fora isso aqui, então, o que eu quero dizer é que isso aqui sempre vai ser executado. Então, eu vou salvar isso aqui de novo, e agora eu vou dar um clear. Na verdade, eu já deveria ter colocado esse clear e CLC aqui em cima, e agora eu vou executar isso aqui. Então, vou entrar com um número positivo, vou entrar agora com o número 10. O fatorial é esse daqui. E aí, vou executar de novo, e vou entrar com um número negativo, menos 2. E aí, não existe fatorial para número negativo. Agora sim, a gente teve somente a resposta desejada. Então, esse aqui é um bom programinha já para a gente calcular fatoriais. Percebam que eu estou utilizando, mostrando isso aqui para vocês, porque essa é uma forma, é um exemplo simples de como utilizar o laço for e como utilizar o laço if, e ainda mais os dois juntos. Mas o Octave ele já tem uma função que calcula fatoriais para a gente, e é a função, se não me engano, factorial. Então, se eu dou essa função aqui, ele já me dá qual é o valor do fatorial. Então, por exemplo, o fatorial de 2 é isso aqui. Se eu digitar o fatorial de 10, que foi o último, a gente vai ter o mesmo valor que nós calcularmos. E agora eu vou tentar calcular com essa função aqui o fatorial de menos 8. E aí ele vai dar um erro, ó, e ele está dizendo aqui, erro. O fatorial em todos os n's precisam ser um inteiro não negativo. Então, o nosso programinha aqui está bem parecidinho com a função que já está pronta no Octave. Um outro exemplo que a gente estudou bastante nas aulas anteriores eram exemplos em que a gente criava programas que calculassem a média para para tipo 2 notas, ou 3 notas, ou 4 notas. Mas aí esses programas eles eram bastante limitados, porque a gente só podia dizer calcule a média para 3 notas. Então, eu quero agora criar um programa que ele vai calcular a média para o número de notas que a pessoa vai ter. Então, imaginem que esse é um programa que é tipo para um professor, que ele vai digitar quantas notas as pessoas têm, e depois ele vai ter que digitar as notas de cada uma das... Ele vai ter que colocar notas para cada uma das avaliações e dizer qual que é a média dessas notas. Então, pensando, a gente vai ter que, como montar isso? A gente vai precisar dizer para o usuário entrar com um número de notas e depois a gente vai ter que fazer o programa solicitar com que se entre esse número de notas que foi dado. Então, por exemplo, se eu disser que vai ter 5 provas, 5 notas, então o programa vai ter que pedir para entrar com essas 5 notas e dar qual é a média das 5 notas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, vou criar uma variável num, e essa variável eu vou pedir para o usuário entrar com o número de avaliações que vai ter nessa que ele quer calcular a média. Entre com o número de avaliações. Aí, o que é que a gente vai dizer? Se o usuário disser que vai ter uma avaliação, então eu vou ter que colocar só... Eu vou ter que escrever só o seguinte. Entre com a nota da primeira avaliação e aí ele vai dar qual é a média. Mas vamos supor que a gente esteja trabalhando com um total de 4 avaliações. Então, a gente poderia dizer, o programa ele vai ter que repetir 4 vezes a mesma coisa que é
entre com a primeira nota, entre com a segunda nota, entre com a terceira nota, entre com a quarta nota. Depois de entrar com todas essas notas, ele vai ter que calcular a média e dar qual é a média. Como a gente vai ter que repetir isso várias vezes, a gente pode usar um laço for. Nesse laço for, a gente vai pegar um valor x e esse valor x ele vai de, percebam que isso aqui pode ser qualquer variável, ele vai ir de 1 até o número de notas que eu tenho. Então, a gente vai dizer, a cada vez que esse laço rodar, a gente vai dar um fprintf para dizer para o usuário entrar com a... Se fosse no primeiro caso, a gente diria primeira nota, né? Mas nem sempre a gente vai ter a primeira nota, a gente vai ter a segunda nota, a terceira nota, a quarta nota e assim por diante. Então, a gente vai dizer para o usuário entrar com a nota que vai estar na posição %.0f, que eu quero 0 casas decimais, e essa nota é a nota que está na variável x. Então, isso que eu estou fazendo aqui, ele só está dizendo assim, ó, de x variando de 1 até 4, ele vai printar. Entre com a primeira nota, segunda nota, terceira nota, quarta nota. Vamos ver o que é que se isso realmente está funcionando. Então, entre com o número de avaliações, eu vou dizer que tem 4 avaliações. E aí ele vai dizer, entre com a primeira nota, entre com a segunda nota, entre com a terceira nota, entre com a quarta nota, e assim por diante. Só que aí, isso aí está funcionando. Além de eu dizer que eu vou ter que entrar com essas notas, eu preciso armazenar essas notas em algum lugar. Então, eu vou armazenar essas notas em uma matriz que eu vou chamar de vetor, porque na verdade vai ser um vetor. Então, o vetor, ele vai ser input, e aqui nesse input, digite a nota. E aí a gente espera que com isso o usuário entenda que depois de entre com a primeira nota, eu vou dar um /n aqui para ele ir para a nota, a gente vá no próximo caso e no vetor eu armazene então essa nota. Como eu quero armazenar 4 notas, então eu vou dizer que eu vou armazenar isso no vetor na posição x. Vamos ver como que isso aqui está ficando. Então, vou entrar com o número de avaliações, que é 4. Então, entre com a primeira nota, digite a nota. Digamos que a pessoa tirou uma nota 8. Entre com a segunda nota, digite a nota. Então, 9. Aí, o meu vetor, ele está dando lá 8 e 9. Entre com a terceira nota, 9. Entre com a quarta nota, 4. E aí, então, ele colocou aqui quais são todos os valores do meu vetor. Então, até aqui, isso aqui está funcionando o meu laço for. Eu só vou colocar um ponto e vírgula aqui, porque eu não preciso colocar, mostrar quais são as notas se eu não quiser. E aí, depois de calculado todos esses valores aqui, de armazenados todos esses valores, eu posso calcular qual é a média. Vocês podem calcular a média utilizando aqueles valores que vocês já conheciam anteriormente, né? Utilizando as funções que vocês já conheciam anteriormente, mas o Octave ele tem uma função que calcula a média, e essa função é a função min. E sempre que a gente coloca min de alguma coisa, e dentro desse min a gente coloca uma matriz ou um vetor, ele vai calcular qual é a média das colunas desse vetor. Então, a gente pode escrever para ele calcular a média entre todas as colunas desse vetor, porque esse vetor está colocado em colunas, para ele calcular a média de todas as linhas e todas as colunas. Depois de calcular essa média, a gente já poderia colocar diretamente assim, só isso aqui. Média é igual a min disso aqui. E aí ele já ia mostrar diretamente a média. Mas se a gente quiser fazer de uma forma um pouquinho mais bonita, a gente pode dar um fprintf e dizer
Só que essa média aqui eu não vou colocar com acento, porque o Octave não aceita. Então, eu vou dizer a média é... Aí eu vou dar com duas casas decimais, porcento ponto 2F, fecha aqui, e o que eu vou exibir é a média. E aí eu acho que com isso aqui a gente consegue calcular uma média de um número qualquer de avaliações. Então, vou executar, entre com o número de avaliações, então agora eu vou colocar duas avaliações. Então, a primeira nota vai ser 5 e a segunda nota vai ser 6. E aí a gente tem um erro aqui, e esse erro é média que está indefinido na linha 15. Por que está acontecendo um erro? Porque eu mandei plotar essa média aqui, mas essa média não foi calculada. O que eu calculei foi esta média aqui. Portanto, esse M aqui precisa ser maiúsculo. Vou executar novamente, então vamos lá ter duas avaliações. A primeira nota é 5, a segunda é 6, a média é 5,5. Então está funcionando este programa aqui. Ok? Outra coisa legal que a gente pode fazer utilizando esses laços de repetição é quando a gente quer analisar dados, e eu vou mostrar para vocês uma das coisas que eu fiz quando eu estava no mestrado e que eu acabava utilizando essas coisas. Então eu criei aqui um editor, eu chamei ele de EX chuvas, de evento de chuvas, e nesse exemplo a gente quer o seguinte. Eu estava interessado em estudar o regime pluviométrico e tal, das chuvas e de Rio do Sul e tal, e eu encontrei uns dados que são esses dados que estão nessa tabela aqui. Nessa tabela aqui eu tenho os dados de precipitação diário na cidade de Rio do Sul desde o dia 1º de janeiro de 1941. Então isso aqui, nessa coluna eu tenho o número de dia do mês, aqui o mês, aqui o ano, e aqui a quantidade de chuva em milímetros. E esses dados dessa tabela, eles vão até o dia 31 de dezembro de 2017. Então eu tenho chuva para todos os dias aí. Tem alguns dias no meio disso aqui que eu não tinha dados registrados, então deixa eu só mostrar para vocês como eles estão aparecendo. Eu marquei eles como none, para já ficar num formato parecido com o que o Octave trabalha, isso aqui, que significa not a number. Ou seja, esses dados, esses dias aqui a gente não tinha registros de chuva. E aí eu fazia várias análises com esses dados de chuva, mas eu vou compartilhar com vocês algumas das coisas que a gente pode fazer com esses dados. Então imaginem que nesse período aqui eu queira analisar quantos dias que não choveu. Então, quantos dias que a chuva foi, que eu tive 0 milímetros de chuva. Para fazer isso, eu posso importar esses dados aqui para o Octave. Importando esses dados aqui para o Octave, eu posso utilizar esse comando aqui que se chama import data. Esse comando, para eu usar esse comando, eu só preciso colocar import data e entre parênteses e entre apóstrofos, eu preciso colocar qual é o arquivo que eu quero importar. O nome do arquivo, ponto, a extensão desse arquivo. Eu salvei esse arquivo num formato que é .dat, que ele fica tipo um formato de bloco de notas, que ele vai ficar dessa forma aqui. E aí é esse o arquivo que eu vou compartilhar com vocês. E aí, voltando aqui, quando eu utilizo esse import data e executo isso aqui, ele vai armazenar na matriz chuva todos os dados que estão nessa tabela aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar. Demorou um pouquinho para carregar. Então, olha só, criou uma variável que se chama, uma matriz que se chama chuva, que ela tem dimensão 28.124 por 4, ou seja, 28 mil e poucas linhas e 4 colunas. Se a gente abrir isso aqui, a gente vai ver aqui que essa variável chuva, ela está exatamente igual àquela tabela. Então aqui eu tenho o dia do mês, aqui eu tenho o mês, aqui eu tenho o ano e aqui eu tenho a quantidade de chuva para cada um dos dias. Então tá aqui essa variável chuva só para mostrar para vocês.
Então, uma das coisas que eu quero fazer é analisar quantos dias que eu não tive chuva nesse período. Para fazer isso, eu vou ter que ler esse valor chuva desde o primeiro dia de 1941 até o último dia de 2017. Então, uma das coisas que eu vou fazer é eu vou criar uma variável n e essa variável n ela vai receber o comprimento dessa matriz que se chama chuva. Então, quando eu executar isso aqui, eu vou receber... Opa, é lang th isso aqui. Eu sempre troco essas duas letras. Quando eu executar isso aqui, eu vou ter um valor n que é de 28.124. E por que é que eu estou fazendo isso? Porque eu vou pedir para o Octave ler todos os valores que estão na quarta coluna, desde a primeira linha até a última linha, e vou pedir para ele verificar se esse valor é igual a zero ou se ele não é igual a zero. Se esse valor for igual a zero, eu vou dizer para ele armazenar um valor 1 a mais, então para ele eu vou criar um contador, e nesse contador eu vou colocar o valor, eu vou ir adicionando 1 toda vez que ele encontrar um valor zero, e se ele não encontrar um valor zero, ele não vai fazer nada. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu preciso fazer num primeiro momento que ele leia todos os valores da primeira linha até a última linha. Então, eu vou criar um for, e esse for eu vou usar uma variável ii, ele vai do valor 1, que indica a primeira linha, até o valor n, que indica a última linha dessa coluna chuvas. E aí, para cada um, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou verificar se em cada uma dessas linhas na quarta coluna eu vou encontrar um valor igual a zero. Então, eu vou fazer o seguinte: se o valor da variável da matriz chuva que está na linha II e na coluna 4 for igual a zero, e lembra que para eu fazer a comparação eu preciso usar o igual dessa forma, porque eu não tô armazenando, eu vou dizer que a minha variável dias, e essa variável dias, no primeiro momento, ela vai começar com um valor igual a zero, porque no início eu tenho 0 dias sem chuva. Então, se eu encontrar um dia igual a zero, esse dias vai receber o número de dias mais 1. E se não, ele não vai fazer nada. Eu não tenho nenhum se não, então eu já vou dar um end para o if. E eu também já vou dar um end para o for. E aí, com esse loop aqui, eu vou conseguir calcular o número de dias que eu não tive chuva nesse período. Então, olha só, vamos entender isso aqui. Num primeiro momento, eu calculei qual era o tamanho da minha matriz chuva, e a gente viu que esse tamanho é 28.124. E aí eu criei uma variável para armazenar o número de dias, e essa variável começou com 0. E aí eu disse então que eu vou ter uma variável ii, que representa as minhas linhas, que isso vai da linha 1 até a última linha, que é a 28.124. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou verificar se a matriz chuva na linha ii e na coluna 4 é igual a zero. Se isso for igual a zero, a minha variável dias, que é a variável que vai armazenar o número de dias que eu não tenho chuva, ela vai receber o número de dias que eu tinha mais 1. E aí eu vou dar um end para o if e isso vai indo se repetindo. Então, no primeiro caso, eu vou aqui abrir a variável chuvas e a gente vai ver isso aqui. Esse meu ii, ele vai representar cada um dos valores dessa linha que está aqui. E para cada uma dessas linhas, eu vou fazer uma verificação para essa coluna, que é a quarta coluna. Então, quando o meu ii for 1, não vai acontecer nada, o meu dias vai continuar sendo 0. Quando o meu ii for 2, não vai acontecer nada. Quando o meu ii for 3, não vai acontecer nada. Quando o meu ii for 4, não vai acontecer nada.
Quando o meu II for 5, o meu dias vai receber dias mais um, ou seja, vai receber um dia, ou seja, até o quinto dia eu vou ter um dia com chuva. Quando o meu II for 6, que é o valor que eu tenho aqui, não vai acontecer nada. Quando for 7, ele vai somando 1. Quando for 8, ele vai somar mais 1, e assim por diante. E ele vai fazer tudo isso até a última linha dessa matriz, que é a linha 28.124. Para a gente ver se isso aqui está realmente funcionando, a gente pode rodar isso aqui no primeiro momento para ver se não vai ter nenhum erro. E aí, olha só, a gente encontrou 17.693 dias, que foi o que aconteceu, mas eu não sei se isso está certo. Para eu saber se isso aqui está certo, eu poderia fazer uma verificação inicial para ver se o meu algoritmo está rodando legal. Eu vou abrir a variável chuvas e aí eu vou ver até o dia 10, por exemplo. Até o dia 10 eu tenho quantos dias com chuva? Eu vou contar, tem 1, 2, 3, 4, 5 dias com chuva. Então, antes de executar esse algoritmo por inteiro, eu vou executar ele somente até o dia 10. Vou dar um clear aqui e vou executar tudo isso aqui novamente, só que só até o dia 10, que é o que eu estou executando aqui, e eu vou ver se eu vou encontrar 5 dias. Olha só, o meu número de dias foi igual a 5. Então, provavelmente isso aqui está certo e eu posso colocar isso aqui indo de 1 até n. E com isso aqui, executando novamente, eu vou encontrar que o número de dias em que eu tive chuva igual a zero foi 17.693. E aí eu posso fazer outras análises que eram interessantes. Então, por exemplo, digamos que eu queira analisar quantos dias que eu tive mais do que 100 milímetros de chuva. Então, eu vou fazer a mesma coisa que anteriormente, só que ao invés de eu verificar quantos dias que a minha chuva lá na quarta coluna foi maior do que zero, eu vou verificar quando que isso aqui foi maior do que 100 milímetros, por exemplo, se eu estou interessado nisso aqui. E aí eu vou executar isso aqui, e o número de dias que eu tive mais do que 100 milímetros foram 14 dias. Se eu quiser saber quando que eu tive mais, se eu tive algum dia que choveu mais de 150 milímetros, eu posso fazer isso aqui. E aí eu só vou colocar um clear aqui em cima e vou executar isso aqui. E aí a gente teve um dia apenas com mais do que 150 milímetros. Então, essa é uma forma que eu posso utilizar para fazer algumas análises com essas chuvas. E aí, se eu quisesse saber, por exemplo, qual foi esse dia que eu tive mais do que 150 milímetros? Bom, eu posso fazer isso da seguinte forma. Eu estou contando essa linha que eu escrevi aqui, ela conta o número de dias que eu tive mais do que 150 milímetros, né? Então, eu posso utilizar uma nova matriz, que vai ser a matriz... eu quero armazenar em qual linha que eu encontrei esse número maior do que 150. Então, eu vou utilizar armazena i. Esse vai ser o nome da minha variável. E esse armazena ii vai armazenar exatamente o valor do ii. E esse armazena ii ainda, ele vai ter algumas posições, que vai ser a posição dias. Então, o que que esse algoritmo está fazendo? Ele está dizendo o seguinte, ó. O meu dias, ele começa com o valor 0. E aí eu tenho uma variável ii que vai de 1 até o tamanho do vetor chuva. E aí eu estou fazendo uma verificação aqui com o if. Se a chuva, ou se a matriz chuva
na linha I, quarta coluna, for maior do que 150, o meu dias vai armazenar dias mais 1. Então, digamos que eu encontrei um dia que seja 150. Então, ele só vai executar esse comando aqui quando o meu dia for maior do que 150. Então, ele encontrou um 150. Então, o meu dias vai receber dias mais 1, ou seja, o meu dias vai valer 1, porque inicialmente ele valia 0. E a minha variável armazena dias e ela vai armazenar na posição dias, ou seja, na posição 1, que é o primeiro caso, o valor do II. Esse valor do II, ele vai indicar em qual linha que eu estou encontrando, esse valor maior do que 150. Então eu vou executar isso aqui novamente. E aí, olha só, esse armazena II, ele armazenou o valor 27.915, ou seja, a gente teve uma chuva maior do que 150 neste dia aqui. E aí, se eu quero saber então qual é o valor da chuva qual é esse dia, eu poderia simplesmente executar a chuva na linha 28.124 e eu quero mostrar todas as colunas. Quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou acessando então a matriz chuva nessa linha e mostrando todas as colunas. E se eu executar esse comando aqui, eu vou mostrar o comando... Opa, não é 28.000, né? É 27.915, eu me enganei nesse valor aqui. 27.915. Então, a chuva neste dia aqui, ó, no dia 5/6/2017, ela foi uma chuva de 169,3 milímetros. Agora eu estou em dúvida porque eu acho que essa chuva... Não, é em milímetros, tá certo. Estava pensando que pudesse ser em centímetros, mas é em milímetros. Então, nesse caso, eu tive apenas um dia. Mas vamos pensar no caso anterior, onde eu tinha apenas 100, que eu queria saber em quais dias que eu tive mais do que 100 milímetros, né? Então, se eu fizer executar só essa parte aqui de cima, a gente vai ter que o meu armazena II, ele vai armazenar vários valores, né? Porque eu tenho vários dias que estão acima de 100 milímetros. E se eu quiser saber quais eram esses dias, eu posso usar o mesmo raciocínio que eu tinha anteriormente. Só que aqui, ao invés de chuva, eu vou colocar a variável armazena underline i. E aí, quando eu executar isso aqui, eu vou pegar então a matriz chuva nas linhas que estão nessa matriz aqui, armazena i, eu vou mostrar todas as colunas. Então, vou executar isso aqui, e aí eu vou ter esses valores que estão dados aqui. Olha só, quais foram os dias que eu tive mais do que 100 milímetros? No dia 23/1/1941, no dia 6/12/1956, no dia 4/8/1972. E com isso aqui, e isso aqui é interessante que eu posso perceber isso, porque provavelmente nesses dias aqui são dias em que possivelmente eu tive alguma inundação. Então, isso aqui pode ser um indicativo. E uma das coisas que a gente pode perceber também é que antes de 1980, a gente tinha 40 anos antes, né? De 1940 até 1980, eu tive apenas 3 dias que choveram mais do que 100 milímetros. E de 1980 a 2017, que são 37 anos, eu tive um total de, sei lá, 11 dias em que eu tive mais de 100 milímetros. Ou seja, isso aqui também pode ser um indicativo de que a gente está tendo mais dias com precipitações extremas. Então era esse tipo de análise que eu fazia e que eu utilizava os laços for e if, e que eu achei interessante mostrar para vocês como a gente pode estar utilizando esses dados aqui ou como utilizar esses laços, esses loops, para fazer a análise de dados.